E aí, galera? Friozinho legal aqui em Pindamonhangaba. Vamos começar mais uma live com 3 leituras de língua. Eu tenho uma novidade muito legal e muitas outras ainda por vir. O portal Ayurveda está incrível. Agora, eu acabei de fazer, quando eu escrevi o portal Ayurveda há mais de uma década atrás, ô louco, nunca imaginei que ia ter uma história dessa. Quando eu escrevi Portal Ayurveda há mais de uma década atrás, eu nem sabia que esse era o meu maior projeto de vida. Graziela, eu estou esperando o seu cadastro como terapeuta. E eu acabei de confirmar o cadastro da Viviane como terapeuta. Ela não conseguiu colocar foto, então eu procurei a foto dela no Instagram e coloquei lá para ela. Quando eu escrevi o projeto do Portal Ayurveda há mais de 10 anos atrás, a minha ideia não era que você fizesse um teste dosha. Era que você fizesse um teste dosha e que você criasse um sistema de acompanhamento, que você mês a mês fizesse uma revisão e que você criasse pontos no gráfico para que você conseguisse entender se você aliviou os seus doshas, se você agravou os seus doshas. A gente tem que se preocupar com o período do ano mudando e como ele afeta cada um dos 3 biotipos e suas variantes. Tá pronto o sistema de revisão do Portal Ayurveda. Tá muito legal. Você tem que ter feito o teste dosha há mais de 30 dias. E aí libera para você lá no topo um botãozinho assim lá dentro do seu perfil. Libera lá em cima fazer a revisão dos 30 dias. E aí a caixa cria a revisão para você com base em tudo que você já conversou com ela, com base no seu teste inicial de dosha, com base na proposta que te foi feita de mudança, no que você deveria ter melhorado, no que você deveria ter feito, no que se você não fez vai piorar. E aí com isso ela gera uma pontuação nova para você e gera novos objetivos, tá? A próxima coisa é o motor de rotinas. Para você criar de verdade a sua própria rotina personalizada, com receitas de café da manhã, almoço, janta, elixirs e dicas a mais, com posologia da Sankhya. Então, como cada projeto do Portal Ayurveda eu estou fazendo sozinho, demanda um certo tempo e uma certa dedicação. Então, mais uma vez, em breve chega o motor de rotinas aí para todo mundo, mas esse sisteminha novo de acompanhamento da caixa mensal já está rodando, tá? Sejam muito bem-vindos à minha aula. Eu estou tendo diariamente uma busca grande por inscritos no curso de formação. Se você tem essa dúvida se isso é para você ou não, me manda um oi para minha equipe, conversa com alguém que está querendo praticar Ayurveda também. Eu estou encontrando muitas pessoas que estão fazendo o curso de alimentação, que estão fazendo o curso de Dravyaguna, que querem fazer parte do curso e já é uma galera grande que a gente tem para formação. Vamos para as nossas leituras. Tem tão pouca gente na aula hoje. Tem só 6 pessoas. O Instagram tem feito de vez em quando, tem tido uns probleminhas. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Rita. Oi, Julieta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu só tô vendo 7 pessoas pedindo aqui, participando, tá? O Instagram dá uns probleminhas de vez em quando. Vamos fazer uma aula no tema? Vamos fazer uma aula sobre leitura de língua hoje? Quando a gente fala sobre análise do Ayurveda, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que não é muito complexo. A língua é como se fosse mais ou menos assim, ó, a cabeça da pessoa, aqui o estômago, o intestino delgado, e aqui a parte excretora, o movimento descendente. Aqui os ovários, aqui os rins, tá? Aqui o pulmão, e aqui os tecidos plasma e sangue, tá bem? Aqui então a gente tem a mente. Aqui a gente tem a garganta, aqui a gente tem o esôfago, o início do estômago, tá? Então, quando você analisa uma língua, beleza, eu estou falando do que a gente encontra numa foto de internet, e é bem simples de encontrar, tá bom? Agora, vamos um pouco além, para a gente começar, para você olhar a sua língua e ter uma ideia da diferença que existe no Ayurveda entre Prakriti
e Vikriti. Prakriti e Vikriti é quem você era no momento de nascimento e quem você é hoje, tá bom? Então, o Prakriti, quando você analisa a língua em Prakriti, você vê o formato da língua para entender se a natureza da pessoa é mais Vata, mais Pitta, mais Kapha, mais Vata, Pitta, mais Pitta, Kapha, mais Kapha, Vata, tá? Então, a língua de natureza Vata, ela tende a ser mais quadrada e às vezes traz irregularidades. Então, a pessoa vai pôr para fora e você vai ver que a ponta dela é meio quadrada, como a minha, ó. Ponta quadrada, mas ainda a minha língua também é um pouco pontiaguda. Não como essa, mas ela não é só quadrada. Quadrada, ainda que estreita no fim. É uma língua de natureza, o dosha dessa pessoa é mais Pitta, tá? Se você acha que você é uma pessoa nervosa, bota bem a língua para fora. Se a sua língua for bem vermelhinha, bem pontudinha, você é bem Pitta, isso eu te garanto. Se você acha que você é uma pessoa bem ansiosa, bem difusa, bem criativa, bem artística, bota a língua para fora. Se ela for meio irregular, meio quadrada, que você tem um Vata bom em você, eu garanto. Agora, dá uma olhada na sua língua. E aí eu quero que vocês entendam as duas diferenças, tá? Da língua gorda para a língua inchada. A língua inchada, quando ela é colocada para fora, você vê que ela parece que inchou como um balão. E dá a impressão que se você apertar essa língua inchada, ela vai ficar flácida. Essa língua não é a língua Kapha. Essa é a língua inchada. É a língua do Vata anêmico, do Pitta anêmico, do Kapha anêmico, mas é a língua anêmica sem nutrientes. A língua gorda, a língua grande, a língua de boi, tá? Aquela lingona mesmo, ela é a língua do Kapha, tá? Ela é uma língua maior mesmo, tá bom? E esses são as três características de Prakriti, de nascimento. Agora, quando você olha para a língua de uma pessoa, independente do formato, você encontra aderências no fundo, esbranquiçadas, um tom homogêneo, levemente azulado, levemente arroxeado, laterais da língua azuladas, onde fica a região do pulmão. Quando você encontra marca dos dentes na língua, quando a língua está trêmula ao ser colocada para fora, o distúrbio do momento presente é mais Vata, tá? Quando a língua... Nossa, as nossas lives viram artigos no portal Ayurveda. Esse artigo vai ficar incrível. Quando a gente tem uma língua que, independente do formato natural dela, ela tem muitas pintinhas, parece uma língua de catapora. Na frente é bem mais vermelhinha do que no resto. A gente vê uma fleuminha amarela aqui, uns pontos vermelhos inchados aqui no fundo. A gente sabe que essa é uma língua, a gente vê a lateral da língua inchada, dilatada. É uma língua que, independente do formato dela, a natureza do Pitta está agravada. O momento presente do Pitta está agravado, tá? Eu vou falar natureza porque vai confundir com a ideia de Prakriti, tá bom? Então, aqui o corpo está agravado em Vata, aqui o corpo está agravado em Pitta. Agora, independente do formato, se você tem uma saburra branca no meio da língua e fleumática, mucosa, uma saburra amarela, branca, mucosa no fundo da língua, se quando você põe a língua para fora, ela dilata aqui do lado, mais amarelada. Essas são características de que o corpo está agravado em Kapha. Então, o que quer dizer? Quer dizer que quando você está com os tecidos Vata, independente do seu dosha de natureza, você pode ter Vata agravado.
Vamos entender esse barato, que é uma coisa bem simples, eu falo bastante aqui na aula. Maria Raquel, vamos ver a sua língua. Já vou te chamar, tá? Então, independente da natureza que você tenha, quando você faz a análise de língua, você tem que levar em conta como a pessoa está. Você não precisa ser de natureza vata para ter problema vata. Você acha que só quem é vata fica anêmico? Você acha que só quem é vata fica ansioso? Você acha que só quem é pita inflama e fica estressado? Você acha que só o cara que tem o dosha de natureza kapha agrava em muco? Gripe é muco agravado no corpo. Por que uma pessoa pega gripe e a outra não pega gripe? Ah, foi o vírus, é a virose. Pô, mas por que o vírus vive numa pessoa e não vive em outra? Por que o remédio do vírus é o aumento do calor, o remédio natural do vírus é o aumento do calor corporal para derreter as toxinas e para matar o vírus, porque o vírus morre antes do aumento de temperatura do que o seu corpo como um todo. Então, existe uma forma de ver as coisas que é mais fácil de entender se você levar em conta como a Ayurveda funciona. Excesso de vata é vazio e ressecamento, excesso de pitta é atrito e inflamação, excesso de kapha é excesso de muco, excesso de peso. Cada um tem seus efeitos, cada um tem seus remédios e todos podem acontecer em todas as pessoas. Vai diferir o período do ano, o seu biotipo natural, obviamente o que você tem comido, o que você tem feito, o que você tem pensado, tá? Pessoal, eu vi no comecinho que não tinha ninguém pedindo para participar. Então eu falei, vou dar aula de leitura de língua então. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao menos uma leitura. Deixa eu ver se eu consigo. Maria Raquel. Ninguém aqui, eu tô vendo que o Instagram tá meio bugadinho. Hoje eu tentei chamar a Maria Raquel, vamos ver se ela aceita. Mas eu já vi que tá rolando um bugzinho. Maria Raquel, chamei, hein? Ó, tô cara. Pera lá. Bem-vinda! Clica no meio da tela, tá lindo seu prato. E aí, jovem? Tudo bem, Edson? Melhor agora na sua presença. De onde você tá falando? Araxá, terra da beija, Triângulo Mineiro. Conheço o spazão lá. Já passei tantas vezes de carro aí. Pois é, e eu tava em Pinda na época da pandemia e não te conhecia. Podia ter feito consulta aí. Mas eu vim para Pinda no último ano da pandemia. Pois é. Eu vim escondido também, eu vou chamar mais uma pessoa que é a Bru Freire aqui, que está pedindo ali para eu chamar, vou te chamar, fica aí. Então, seja muito bem-vinda. Você já viu como a leitura de língua funciona, querida? Sim. Tá bom. Eu já fiz o teste lá Legal. E já tô aqui, ó, com uma sala chai. Ai! Pô, que legal. Que legal. Ó. Aí, voltei. Boa. Eu fico, de verdade, feliz pra caramba de levar a Ayurveda pra mesa da sua casa. Pra mesa da sua casa. Depois eu vou mostrar a nossa aula pro Juninho. O Juninho fica muito feliz. Juninho é quem me faz a embalagem, a etiquetagem. Pô, que legal. Lá eles me recomendaram esse masala e esse Madhu Anti-Kapha. Tá, você já começou a usar? O Madhu é eu que pedi ajuda, que o primeiro dia eu pus na água fria Jesus, mas nem se eu estivesse tomando sei lá o quê, porque eu tomo gota do Zeca, que ninguém bebe porque é amargo, mas esse aqui eu não aguentei o amargo dele. Tá. Aí você falou, põe na água morna, eu pus, ficou bom. Você faz assim, ó. Eu gosto de tomar Madhu da seguinte forma. Eu pego uma bolinha dele, uma massinha, o máximo que eu conseguir numa boa, jogo no fundo da boca. Tomo um golinho d'água. E eu mastigo só assim, ó. Eu não fecho o dente, não. Eu só faço assim pra abrir e virar tipo uma pastinha e engulo a água em cima. Só que assim, eu gosto do Madhu Anti-Kapha e eu gosto do Madhu Anti-Vata. O Madhu Anti-Pitta, que é o melhor pra mim, eu não gosto muito, não. Mas eu uso todos dessa forma. Tá bom. E aí é o seguinte, ó. Evita usar o Madhu Anti-Kapha à noite. Usa ele de manhã, usa ele no almoço.
tá? Tenta dar uma caminhadinha depois do almoço. Então toma um pouquinho do Madu, um meio copo de água quente, dá uma caminhada. Muita gente emagrece muito, e não só emagrecimento, mas aumento de vitalidade mesmo, porque você vai Uhum. digerir bem o alimento. Tem nada melhor do que digerir bem. Não Não. existe alimento melhor no mundo do que o alimento bem digerido. Posso te Aham. dar o alimento mais caro, mais bem preparado. Se você digerir mal, não adianta de nada. Agora, posso te dar um alimento pobre. Se você digerir bem, você está feita. Maria Raquel, espera aí, que eu vou ler só duas línguas hoje, então metade do quadro é seu. Deixa eu te ajeitar aqui. Pá, 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 pá. E você é daí? Nasci aqui, mas Tá. morei um bom tempo em Campinas Aham. e minha filha morava em Pinda, eu ia muito para Pinda. Ah, que legal. Que legal. Que bom. E eu acabo encontrando muito isso em Pinda, que são pessoas que, ó, já passei aí por tal coisa, meu pai morou aí tão tempo. Que bom. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver sua língua. Deixa ela aí mais um pouquinho para mim, tá? Aham. Perfeito, jovem. Ó, você tem o CAFA agravado. Pode esconder, obrigado. Tá? Você tá com o CAFA agravado no corpo como um todo, só que na língua a gente vê o pita bem agravado. Tá? O que que isso quer dizer? Tem o pita bom, que te ajuda a digerir, e tem o pita ruim, que é esteatose hepática, excesso de bile que inflama e incha o corpo. Então, o que eu estou querendo dizer numa outra linguagem é o seguinte: no seu corpo, quando a gente começa o processo digestivo, eu vou desenhar para mim mesmo o estômago, tá? Ele vai ficar em modo espelho para você, mas senão eu não vou conseguir desenhar direito. Então, quando você pega aqui estômago e intestino delgado, o estômago ele é uma panela de pressão e o intestino delgado ele é como se fosse um voal, um tecido pelo qual o alimento bem digerido vai passar, e quando ele está bem digerido, misturado vata com suco gástrico, pita, com a mucosa boa, cafa, ele passa bem pelas membranas do tecido. Então esse alimento pré-digerido passa pela membrana do tecido, vai para o fígado e começa o processo. As suas membranas estão muito dilatadas. Então, tudo que você come, você absorve muito. Sua sensação de sistema digestivo, você é uma pessoa apaixonada pela vida. Você é uma pessoa quente, energética, animada. E todas essas energias do Pita, elas estão super exacerbadas em você. Então, a gente não vai te emagrecer só com uma do anticafa. Eu também preciso tirar o excesso de bile dos seus tecidos, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a receita do buttermilk, tá? Buttermilk. Você vai fazer o buttermilk dia sim, dia não, no lanche da tarde, tá? E no outro dia, é um dia buttermilk, um dia alcachofra. Para você achar alcachofra nesse período do ano, você vai ter que ir num bom mercado que tenha uma área de congelados, ou na Swift, não sei se tem Swift por aí, mas é tipo uma área boa de congelados, na mesma área que tem ervilha, tem uns corações de alcachofra congelados. Aí você vai cozinhar 2 corações de alcachofra no lanche da tarde. Uma tarde você vai tomar 300, 400 ml de buttermilk. Tem a receita dele no portal Ayurveda. A outra tarde você vai comer 2 alcachofras. Você fazendo isso, tomando seu Madhu Anticafa no café da manhã e no almoço, tomando panaceia e comendo só com fome, eu não preciso que você seja radical na alimentação, tá? Uhum. Come com fome. Beleza, tá bom? Pode comer coisa boa, pode ter ghee, pode ter tâmara. Você vai começar a ter umas excreções um pouco mais violentas. Você vai começar a soltar bile. Seu odor vai aumentar, seu suor vai aumentar, você vai ver que você está liberando bile. Essa hora eu vou liberar a
comporta da represa, tá? Se você ficar assada, você vai fazer um algodãozinho com ghee para botar no ânus para dormir. Você vai ter uns 5 dias ao menos de boas eliminações do pita intracelular. 5, 7 dias, fazendo coisas simples, tá? Tomar Madu, buttermilk no lanche da tarde, um dia, alcachofra no outro dia. 5, 7 dias, aí você vai acordar calma, você vai acordar com menos fome, você vai acordar super desinchada, aí você sabe que você pode diminuir a dose, aí você faz buttermilk só dia sim, dia não, aí depois você faz 2 dias de buttermilk na semana, aí você faz a manutenção com buttermilk uma vez por semana, tá? Hum, Mas você, para melhorar, eu preciso tirar o excesso de amarelo, seco e vermelho que tem na sua língua. Tá bom? certo. Ela tá grudada na sua célula. Então, é daí que vem o seu estresse. Essa fritação de pensamento. Você é bem pita. Usa esse pita também, Maria Raquel. É 40 e poucos deu de pita e 50 e poucos de cafa que deu no Sim, teste. sim. O que acontece é o seguinte: como você tá com o CAFA agravado, você tem muitas reclamações de CAFA marcadas no teste. E tá certo isso. Quando eu olho a sua língua, eu não vejo a língua mucosa do CAFA. Eu vejo a língua vermelha e quente e abrasiva do pita. Então, existem diferentes motivos pelos quais as pessoas engordam, pelos quais as pessoas inflamam. Você está com hiperpermeabilidade, o que faz com que a bile cáustica e destrutiva, que deveria ficar retida só dentro dessa região, passe para os tecidos. Então, os tecidos, ao invés de cada um ter uma estrutura bem definida de quem são, a pele sabe muito bem quem é, a gordura, o músculo, ao invés de eles terem essa estrutura bem definida, eles deram todos uma leve derretidinha. E aí fica sobrando uma água ácida entre eles. Então, por exemplo, você quer tratar o CAFA, eu vou tratar o seu CAFA. Mas você entende um pouquinho de Ayurveda já. Você está aqui há alguns dias comigo, comprou uma. Mas você entende que para a pessoa ter o CAFA como dosha mais agravado, teoricamente o pita é baixo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim, o meu tá os dois mais altos. Tá, mas fora o teste, você não tem o lábio vermelho, a pele rubrosa. Tá vendo como temos um pita? Você vê as pessoas ao vivo aqui, temos um pita parecido. Então esse pita tá até a mais em você. E é isso que a gente vai tratar, tá bom? Tá. Eu não E tenho você vai ter vesícula, resultado. isso não Sim. interfere, porque eu não E tenho interfere vesícula. totalmente. Interfere totalmente. É mais um sinal de que o que que a vesícula faz? A vesícula ela é uma represa de bile. Então, quando você come uma feijoada, quando você come um torresmo, quando você toma um negócio. A vesícula fala assim, cara, entrou um negócio difícil de digerir. Libera o excesso de bile aí. Aí a vesícula serve de represa, de defesa pra gente, de antídoto, por assim dizer. Só que a bile da vesícula também estraga. Ela vira uma lama suja. E a medicina não sabe tirar essa lama. E eu também não estou dizendo que eu sei, não. Eu sei, mas não é, né? Aham. Agora tá meio tarde pra gente brincar disso. Então, você está sem a represa de bile. Então, você não parou de produzir bile. Porque não era a vesícula que produzia a bile para você, ela guardava a bile para você. Então, agora a bile que guardava na vesícula, ela está secretando, é o mesmo diagnóstico elevado à segunda potência. Então, você só me confirmou que a bile está secretando aqui e corroendo as membranas que deveriam ser assim, estão ficando assim, ó. E aí entra coisa demais. Então eu não te trato aumentando o seu potencial metabólico. Eu te trato fechando sua membrana digestiva e tirando o excesso de bile que está te calcificando por dentro. Ok, Fechou? fechou. É, eu tô acabando de tratar uma pneumonia, tô com antibiótico. Aí eu falei, será que interfere? Eu acho que não, né? Essas Não, coisas vai que te eu tô fazer tomando. bem. Faz o buttermilk com gengibre, com cominho, com tâmara, bate, toma quente, coa no pano, tá bom? Mas vai ter gengibre no seu buttermilk, vai ser incrível para você.
E você vai ver que, assim, para você se recuperar de verdade, você precisa tirar. É tipo assim, ó, tô olhando para casa aqui, tá? A casa tem muitos cômodos. Cada cômodo tem uma coisa no cômodo. Então, o cômodo da frente aqui, ele tem uma mesinha bonita, um bambuzinho, um espelho. Essa minha sala, por mais que ela tenha o nosso quadro ali para dar aula, ela também tem o meu muro de escalada, que eu não estou usando muito. Cada lugar tem uma característica. No corpo, a mesma coisa. Então, você tem que ter um pouquinho de vata num lugar, um pouquinho de pita em outro, um pouquinho de kapha em outro. Você está só com pita. Só com pita. Então, para você se recuperar de verdade, a gente precisa fazer com que cada coisa volte a ser a sua base de origem. Então, o que está sujo que eu tenho que tirar é o pita mesmo. Tá bom? Ok. Valeu, meu bem. Obrigado pela presença, Raquel. Obrigada a você. Bom dia. Maravilha! E eu prometi convidar a. Ó, a gente fez uma aula mais longa hoje. Bruna Freire. Prometi convidar a Bruna Freire. A gente fez uma aula mais longa no comecinho, então hoje eu vou ler duas línguas só, tá? Falou que a Bruna recusou. Se a Bruna recusou, eu vou ver se alguém pediu para participar. Vou tentar mais uma vez, Bruna. Apareceu aí para você? Dou-lhe uma. Bruna, dou-lhe duas. Bruna Freire, dou-lhe três. Fica para uma próxima, tá bom, jovem? Tem mais alguém? Tem a Jéssica. Tem mais uma pessoa e aí eu te chamo amanhã. Elissan. Jéssica, você tá vendo? Oi, Jéssica! E Olá, aí? Tudo bem? tudo bem e você? Melhor agora na sua presença. Ah, que De bom. onde estamos falando, Jéssica? Eu sou de Piracicaba, São Paulo, eu sou filha da Graziela Ayurveda. Ah, que legal, que legal. Tá bom. Há quanto tempo a sua mãe está fazendo isso? São 13 anos, mais ou menos, né? Você 13 tem quantos anos. anos? Eu tenho 25. Tá bom. O que que você viveu de Ayurveda? Olha, bastante coisa, porque meio que ela introduz, né, na nossa rotina aí a Ayurveda. E eu sou psicóloga junguiana, né? E Ah, que todo legal. mundo meio que fala assim, ai, você puxou isso um pouco da sua mãe, né? Que é mais dessa área e tal. Então, eu tenho, assim, um bom contato com a Ayurveda. Legal, legal. Você já estudou a base de Sankhya, de filosofia, de estrutura de pensamento, o que o Ayurveda acredita sobre a mente, os quatro atributos da mente, os cinco sentidos, assim, faculdades da ação? Então, o que eu sei é devido à minha mãe, né? Mas Tá bom, pegar para estudar sim, mesmo, eu sim, nunca peguei e tá bom, estudei. tá bom. Legal. Tô te perguntando de curioso, assim, que eu acho uma parada incrível. Seja muito bem-vinda. Então, Obrigada. Jéssica, é um prazer para mim poder te atender. Sabe, pô, sabe, o Ayurveda chegou para você de uma forma completamente diferente do que chegou para mim, de forma orgânica pela sua mãe. Então você bebe de tabela o barato, que legal, que legal. Seja muito bem-vinda, tô animado para ver sua língua. Vamos lá. Mais um pouquinho para fora, se der? Tá ótimo. Fechou, jovem. Ó, maneiro você trabalhar com o que você faz, porque você carrega um grande peso na mente. Bem-vindo ao meu mundo. Você quer mudar o mundo, né? Você quer mudar Uhum. o mundo, você quer fazer bem para todo mundo, você quer levar a luz para onde existe sombra. Isso não é fácil, não é fácil, mas eventualmente você viu ou ainda vai ver que fácil ou difícil não é uma questão de escolha, é uma questão de é quem você é, tá? Só que você tem que se nutrir melhor, tá? Você ainda está bebendo um pouco de Ayurveda, mas está bebendo um pouco da saúde tradicional, se aproximando do que é saudável, do talvez o integral, a aveia, o chá, a salada, a fruta, coisas que são difíceis para o seu Agni digerir. Então você está ganhando peso porque você está aumentando, está
sem digerir. Ponto, tá? Então, a gente pode fazer umas receitinhas bem simples e coisas aí para você levar para o seu dia a dia, porque não é uma questão de peso, mas é uma questão da quantidade de matéria mal digerida que você acaba tendo no corpo, que carrega emoções juntas. Porque cada pessoa tem uma região onde ela tem mais tendência a agravar. Você quer mudar o mundo. Então você é uma atleta e o seu esporte é mental. Então você precisa nutrir a sua mente. Porque se por um lado eu estou dizendo que o metabolismo não está bom e que a gente tem que trabalhar no peso, por outro lado eu estou dizendo que você está com uma matéria que você não digere, então ela não tem função para você. Então a gente precisa, é só aumentar a Agni, o que é a melhor coisa, tá? É o mais simples, beleza? E vai te ajudar pra caramba na profissão a aguentar a queimar, a digerir, a transformar tudo que chega para você. Porque o Tejas, o Agni mental, ele é a capacidade de você digerir a vida, de você digerir as emoções. E eu tenho um grande amigo psicólogo, ele atende numa plataforma que chama Zen Club. Ele tem quase 7.000 atendimentos lá. Ele foi um dos primeiros psicólogos de lá. Acho muito legal ver o perfil dele. Acompanho, assim, de gostar de ver métrica. E dá-lhe digerir, sabe? Dá-lhe digerir. Então vamos fazer algumas coisas para melhorar isso? Vou fazer um pack completo para você, tá? Você merece. Então é o seguinte, ó. Tem no portal Ayurveda um mantra. Eu não tô sabendo agora se ele tá com o nome que eu vou te dizer, então depois você pode me pedir, mas antes vai no portal Ayurveda, clica em biblioteca, vai em vídeos e coloca assim, pesquisa avançada, mantra, tá? É o mantra do fogo, é o mantra do brilho do fogo. Você vai ouvir esse mantra uma vez por semana e vai fazer a meditação da vela. Você vai colocar uma vela a mais ou menos 1 metro de distância de você, vai sentar de perninha cruzada num ambiente confortável, vai acender a vela, vai olhar para a vela e vai ouvir o mantra. O mantra demora mais ou menos 6 minutos. O mantra chama Aditya Hridaya. Ele aumenta a sua conexão com o ser sagrado que habita a câmara do coração. Então você vai aumentar a sua conexão com o seu fogo interno, por assim dizer. Enquanto você escuta o mantra e olha para a vela, pensa das duas uma. Você vai oferecer uma coisa muito boa sua para ser transformado em brilho, tá? Ou você vai oferecer alguma coisa sua que você não quer ter mais para ser transformado em cinzas. Por meditação, você vai fazer uma escolha só. Você vai fazer essa meditação do fogo uma vez na semana. Tá? Tá certo. Tá bom? Beleza. Meditação do fogo, primeira coisa. Vamos fazer de jejum de panaceia. Tá? Panaceia. Beleza. Vamos usar a massinha de óleo de rícino mais gengibre em pó. Tá certo isso daqui? Tá. Massinha. Assim que separa, né? Tá. Você vai pegar óleo de rícino da farmácia, puro, sem sabor, sem cheiro, esse tipo de coisa. Não existe mais óleo de rícino que é para ingestão por causa da Anvisa, mas a galera pegou o óleo de rícino que era para ingestão e mudou a embalagem. Mas ele tem que escrever que é para cabelo. Mas o cara da farmácia mesmo vai saber. Sua mãe vai saber. Você deve saber, talvez. Então, você vai pegar o óleo de rícino e vai misturar com gengibre em pó, até virar uma massinha de modelar. Você vai rechear o seu umbigo todas as noites com essa massinha antes de dormir. Você pode colocar um esparadrapo microporo por cima, tá? Se você usar a... Oi? Não, falei, tá certo. Perfeito. Se você usar a panaceia, a massinha de óleo de rícino, panaceia no jejum, massinha de óleo de rícino e a meditação da vela, se você quiser, você faz um incremento com o Madhu Antivata ou o Anti-Kapha, tá?
Para você, se a sua mãe não tem nenhum e vocês forem adquirir, você pode adquirir o Antivata, que aí é bom para você, é bom para sua mãe. Uhum. Mas uma mensagem final para você: sua mãe tem muito pita. Eu acho que você está escondendo o seu pita de certa forma, sem querer, tá? O estereótipo da guerra do Bhagavad Gita é muito interessante de entender que a todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida, e essa é uma regra que deve ser estabelecida por todos os seres até que haja restauração da bondade para todos. Então, a guerra, o dharma da luta, do guerreiro, ele também faz parte. E na vida a gente vai viver todas as coisas. Seja um pouco mais guerreira nesse aspecto. Briga, luta, acorda esse fogo interno. Tá bom? Tá certo. Fechou? Puxa esse pita que sua mãe tem aí pra você, pega emprestado. Na hora que o pita Combinado. dela for agravando ali, passa a mão nela e passa em você depois. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Depois, se você não achar o mantra Aditya Hridayam, é o mantra da meditação da vela, pra gente fazer uma vez por semana, você me procura. Bom te Combinado, conhecer, então. Jéssica. Ótimo Muito trabalho. Um prazer. beijo. Muito obrigada. Até mais. É Jéssica, com K, agora eu vi o nome dela ali. E aí, galera, seguinte, ó, hoje a gente fez 2 leituras e o início da aula foi um início bem legal, bem completo, onde eu expliquei sobre a leitura da língua, tá? Bru, eu te chamo amanhã, tá bom? Pessoal, um recado aí para quem já fez o teste de Dosha há um tempo, tá? Eu acabei de soltar, eu soltei ontem à noite um update que eu estava programando há um tempo, mas eu queria deixar ele bem amarradinho, que é o update de atualização de revisão. Dá uma olhada lá, ele já está liberado para vocês. Você, para acessar ele, você entra no teste Dosha, entra dentro do seu perfil. Se você fez o teste há mais de um mês, esse update está liberado para vocês. Amanhã eu chamo você, Bru, chamo você, Cássia. Obrigado pela presença. Namastê.